Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Dedinho de Prosa. E hoje nós vamos ter outro convidado também muito especial, professor muito querido, professor Aldrin, de Geografia. Vamos chamá-lo. Oi, E Aldrin. aí, Marcos? Tudo bem, meu amigo? É um Tudo prazer bem? inenarrável estar aqui na sua presença, Imagine, fazendo esse imagine dedinho de para mim prosa, né? também. Com certeza. É o nosso segundo Dedinho de Prosa, mas com certeza vai ser um sucesso igual o primeiro com o professor Arilson. E como eu fiz lá com ele, né, a primeira pergunta que eu faço para você é: quem é o professor Aldrin? Quem é o professor Aldrin? Bom, o professor Aldrin é um professor que esse ano, né, completou 30 anos de sala de aula. E você não imagina a minha felicidade. Quer dizer, você deve imaginar, né? Porque você também está nas mesmas andanças. E fazendo o que você gosta, né? Tendo prazer naquilo que você faz. Então, Marcos, eu acho que eu sou uma pessoa profissionalmente feliz. Claro, pessoalmente também, mas uma pergunta ao professor Aldo, profissionalmente muito feliz, muito realizado, mas ao mesmo tempo ainda, tá? Almejando muitas outras conquistas dentro da educação. Amo o que faço, amo a educação, amo geografia, né? E amo estar nesse astral todo que é a educação. Muito bem. Hoje faz um ano que começou a guerra na Ucrânia. Guerra que a gente tenta evitar, que a gente espera que os conflitos não existam, que as coisas sejam resolvidas de modo diplomático, mas essa guerra aconteceu e ela não está rápida. Ela está completando um ano. Aldrin, o que foi? Como foi que começou essa guerra? Marcos, olha só, se a gente for ver a origem é longínqua, tá? Tem muito a ver com a questão histórica. A gente vai lá para o século XIX, desculpa, para o século IX, quando a gente tem a formação dos povos eslavos naquela região, e aquela área já era uma área em que os russos, de uma certa forma, dominavam e entendiam que os povos eslavos que estavam naquela região e os povos também de origem ucraniana lhe pertenciam ao seu povo, pertenciam ao seu território. O tempo foi passando, os séculos foram passando, até que a gente chega no século XX. O século XX vai ser marcado pela formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lá em 1922, no início do século, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E o território da Ucrânia fazia parte dessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante a Guerra Fria, a Ucrânia foi um país muito importante para a Rússia, muito. Tanto do ponto de vista bélico, do ponto de vista energético, a gente não pode esquecer que é lá na Ucrânia que está a usina de Chernobyl, mas também ela foi importante do ponto de vista econômico. Afinal, nós estamos falando de um território que produz muitos alimentos, tem um dos solos mais férteis do mundo, o solo de Chernozion, tá? E uma área territorial gigante, tá? 603 mil quilômetros quadrados é o tamanho da atual Ucrânia, e 603 mil quilômetros quadrados equivale mais ou menos a um pouco mais do estado da Bahia. Tá? Tem uma área territorial, uma extensão longitudinal de 1.600 quilômetros aproximadamente. O termo Ucrânia significa fronteira. E para a Rússia, a Ucrânia sempre foi importante geopoliticamente, tanto na invasão de Napoleão, quando, na verdade, eles tiveram que atravessar a Ucrânia para chegar à Rússia, e daí começou aquela ideia de terra arrasada, né? Consequentemente, o Capitão Inverno, que destruiu praticamente o exército de Napoleão. E também, na Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia foi de fundamental importância, esses 1.600 quilômetros longitudinais, para que Hitler, por exemplo, quando entrasse na Alemanha também, fosse atacado por esse Capitão Inverno, por essa terra arrasada, pela mesma estratégia, né, que, consequentemente, derrotou as forças nazistas na Rússia. E ali começa justamente o avanço russo até Berlim e a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Então, resultado, muita coisa. É uma questão econômica, é questão geopolítica, é questão militar. Para isso, a Ucrânia sempre foi muito importante para a Rússia. E quando acaba a Guerra Fria, Putin assume o poder, né? Anos depois assume o poder. Putin, que foi um cara da KGB, né? Ele estava ali no centro da Guerra Fria. Ele sempre teve um posicionamento em relação à Ucrânia, mesmo a Ucrânia se tornando independente, de dominação. Ele não podia perder a influência que ele tem sobre a Ucrânia, afinal, a Ucrânia faz parte fundamental dessa tentativa de Putin de fazer a Rússia grande novamente, de fazer a Rússia uma grande potência, tá? Como ela já foi durante a Guerra Fria. Então, a Rússia, a Ucrânia, ela é de fundamental importância para tudo que a Rússia pensa nos dias de hoje.
até também para o transporte de petróleo e gás para a Europa, porque praticamente todos os gasodutos e oleodutos passam pela Ucrânia. Então, essa é a importância da Ucrânia. E aí a gente tem justamente o outro lado, né? A União Europeia e a OTAN sempre almejaram ampliar a sua área territorial e, para isso, tá, chegar até a Rússia. E aí, Marcos, é que a gente vai começar a ter o início dos problemas que nós temos hoje. Porque a Rússia não admite que a Ucrânia faça parte da União Europeia, nem admite que a Ucrânia faça parte da OTAN. Tá? Então, é aí o pontapé inicial para o conflito atual. Mas se a gente for ver bem, essa história vem de longe. Mas que quem sofre é a população. E por falar nisso, eu estava vendo hoje, já tem cerca de 30 mil civis mortos e quase 300 mil em combate. Agora, uma coisa que se pensava que, em frente assim, ao poderio da Rússia em relação à Ucrânia, que essa guerra seria rápida, seria resolvida em pouco tempo, mas já vai um ano e a gente vê que as perdas estão maiores do lado russo. O que é que está acontecendo? É verdade. Eu estava vendo também isso, dos 300 mil aproximadamente de mortos, 180 mil são de russos. Tá? E Isso. pior que esses russos, eles estão morrendo em território ucraniano. Né? E até uma informação que a gente teve é que boa parte deles eram generais, né? Sim. Ou seja, oficiais. Pessoas que geralmente nas guerras, né, ficam em seus países só comandando, mas esses acabaram indo para a guerra. É verdade, era uma guerra que as previsões iniciais é que elas não durariam um mês, né, 15 dias a um mês, diante de todo o poderio bélico que a Rússia tem. É claro, evidentemente, que a Rússia ela não usa todo o poderio bélico que ela tem. Ela tem um potencial bélico muito maior. Né? A Rússia atacou a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, um estilo Blitzkrieg, né? Foi aquele episódio que a Alemanha usou, né, por terra, por ar e por mar. E, consequentemente, eles avançaram ali no leste da Ucrânia. Né? E aí, quando você pensa ali no leste da Ucrânia, você pensa justamente nisso. Vamos ver aqui um mapa, porque aí a gente vai entender um pouco essa questão territorial. Então esse mapa, ele mostra justamente o que aconteceu. Essa parte mais clara é a parte de onde se fala ucraniano, onde está a maioria da população ucraniana. Já essa parte mais escura, ela corresponde justamente à parte russa. Por que tantos russos vivem na Ucrânia? Olha, elas vivem na Ucrânia como eles viviam em todas as outras 15 repúblicas da antiga União Soviética. Fez parte de uma política da antiga União Soviética povoar territórios das repúblicas que faziam parte da União Soviética com russos. Né? Justamente para quê? Prevendo que, se no futuro algum desses países tentassem se isolar da União Soviética, eles não permitiriam por conta dessa boa parte da população russa que vive nos seus países. Por isso é que nós temos essa influência tão grande da Rússia dentro desse contexto da Ucrânia. São 25 milhões de pessoas que falam, quer dizer, a população da Ucrânia tem 50 milhões de pessoas. 25 milhões de pessoas, ou seja, metade, eles falam russo. Né? É justamente esses estados, essas regiões que estão aí com a cor mais escura. Só que 10 milhões deles são de origem russas. 10 milhões são de origem russa. Tá? Então, consequentemente, a Rússia tem uma forte influência nessa porção leste, que é justamente a porção que faz fronteira com ela, com a Rússia. O avanço dos russos sobre essa área, ela aconteceu por boa parte dessa região laranja. A ideia era que dois territórios, além da Crimeia que está sendo destacada aí, e a Crimeia está sendo destacada porque em 2014 foi uma área anexada à Rússia, a Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia. Anos depois, outras duas regiões, que correspondem a Lugansk e Donetsk, foram consideradas pela Rússia áreas independentes, justamente por causa da grande influência de russos que tem nessa área. Consequentemente, esse avanço territorial, esse avanço militar por essa foi muito bem defendido pela Ucrânia. Surpreendentemente, a Ucrânia conseguiu, digamos assim, evitar que os russos tomassem tão rapidamente as áreas.
houve um avanço a princípio, mas a Rússia, ela conseguiu justamente, desculpa, a Ucrânia conseguiu conter esse avanço russo. Essa região aqui, Marcos, tem uma região ao sul de Donetsk chamada Zaporizhia. É uma região onde nós vamos encontrar a maior usina nuclear da Ucrânia. E foi justamente uma área que foi tomada pelos russos logo no início, mas que os ucranianos recuperaram. Assim como essa região que também está aí ao norte da Crimeia, chamada de Kherson, uma região econômica muito importante para a Ucrânia, porque é uma região por onde passa boa parte dos alimentos exportados e importados da Ucrânia, e foi tomado também pelos russos, e recuperado também, tá certo, pelas... E justamente nesse conflito, nesse confronto direto, por incrível que pareça, morreram mais russos do que ucranianos. Claro que a Ucrânia vem tendo apoio militar e financeiro do Ocidente, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos da América. Talvez esse fato da interferência do Ocidente no conflito, ele consiga fazer com que nós tenhamos uma maior, digamos assim, timidez por parte do exército russo na região. Mas realmente é uma coisa muito difícil de explicar o porquê a Rússia não consegue exercer tanta força e tanta influência na Ucrânia nesse ano que passou. Só para terminar essa questão do mapa, recentemente a Rússia anexou ao seu território, à força, esses 4 territórios aí, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, ao seu território. Mas a Crimeia, que desde 2014 já estava em posse da Rússia. Só que os ucranianos não aceitam isso de forma nenhuma, e isso é que faz com que as perspectivas de paz nessa região sejam cada vez mais distantes, estejam cada vez mais distantes, Marcos. Aldo, e a China? Onde é que ela está nessa guerra? Olha, Marcos, uma das coisas que, de uma certa forma, faz com que, o que fez com que Putin avançasse sobre a Ucrânia, além dessa questão relativa à defesa da integridade territorial, que é justamente a questão do avanço da OTAN sobre suas fronteiras, né? Essa questão de que os russos, em sua maioria, ou em uma boa parte, vivem nessa região, e é preciso proteger os russos. Putin fala até de genocídio russo. Existe um outro fato, tá? Que é um fato que, enquanto a Rússia tinha forte influência sobre a Ucrânia, surge um grupo de extrema-direita, né, muito forte, inclusive chamados de nazistas, né, conhecidos como Batalha de Azov, que eles tomam a luta contra essa ligação da Rússia com a Ucrânia. Né? Então, Putin também se utiliza de uma ideia de que é preciso combater o nazismo dentro da Ucrânia. Tá? Combater o nazismo, por conta justamente desse grupo que existe. Nesse sentido, a Rússia propôs, no ano passado, um processo de perseguição ao nazismo, né, dentro dos países, para evitar a glorificação do nazismo, uma coisa assim. Por incrível que pareça, dos 200 e tantos países da ONU, só 2 não assinaram esse acordo, não, né, assinaram. Foi justamente Estados Unidos e Ucrânia. Foram 2 países que não aceitaram essa ideia da glorificação. Agora, países como Índia, países como China, foram países que eles, tá certo, foram contrários, ok? A China, ela tem um papel muito importante nisso, porque a China é um grande exército. Mas a China tenta, de uma certa forma, uma China que sempre teve aliada à Rússia, sempre teve aliada a Putin, a China tenta manter uma certa distância desse conflito, ok? Uma certa neutralidade dentro desse conflito, ok? Claro e evidentemente que a China tem seus problemas internos também. E um deles veio à tona no ano passado, que foi a questão de Taiwan. Taiwan querendo independência, os Estados Unidos da América apoiando e aceitando a independência de Taiwan, e a China não aceita isso de forma nenhuma. Então, talvez esse distanciamento entre China e Estados Unidos, tá, faça com que a China tenha um papel muito propenso a se apoiar e a se aliar à Rússia
caso uma intervenção maior seja feita nessa região. A China e o Brasil têm um papel muito importante nesse contexto, que é um papel de tentar manter, de certa forma, uma neutralidade. Tá? Eu ia perguntar sobre isso. E o Brasil, né? Como é que ele está nessa situação? A gente viu alguns líderes ocidentais manifestando apoio, inclusive arriscando a vida e indo na zona de conflito, né? Na época que era primeiro-ministro, o Boris Johnson, mais recentemente o presidente americano, Joe Biden, foi lá em território russo. Mas o Brasil, qual é a posição dele e quais as consequências que vão surgir aí dessa guerra que estão surgindo para o Brasil? É interessante, né? Olha, o Brasil, no atual governo, assim, no governo anterior, o governo do Jair Bolsonaro, ele visitou a Rússia um pouco antes do conflito, um pouco antes da guerra. A questão ali foi justamente tentar comprar fertilizantes para o Brasil, porque 98% dos fertilizantes que o Brasil usa, do cloreto de potássio que o Brasil usa para produzir fertilizantes, veio da Rússia, né? E ali houve uma visita. Depois, quando iniciou o conflito, né, as primeiras palavras de Bolsonaro eram palavras assim, pró-Rússia, né? Dizendo que a Rússia estava defendendo o seu povo, tal, aquela coisa toda, mas depois ele foi, né, diminuindo mais esse tom. Já o governo Lula, ele adotou uma postura totalmente neutra dentro desse contexto. Quer dizer, Bolsonaro termina o seu governo com um posicionamento neutro, né? E aí vem justamente Lula. O que acontece? A neutralidade de Lula está muito ligada, ao do Brasil, no caso, né, do governo atual do Brasil, está muito ligada a essa ideia, Marcos, de justamente não se envolver. Isso já é uma postura do Brasil desde sempre. O Brasil sempre teve uma postura. É a postura do Brasil entre Israel e Palestina, e agora é uma postura do Brasil de neutralidade entre essa relação da Rússia com a Ucrânia. E por conta disso, há pressões internacionais. Há pressões internacionais dos Estados Unidos, que a gente sabe sempre foi um aliado muito próximo do Brasil. Né? Mas, ao mesmo tempo, o Brasil faz parte de uma organização chamada BRICS. Né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí, consequentemente, o Brasil também tem uma aliança muito forte com a China dentro desse contexto e com a Rússia dentro desse contexto. Então, para o Brasil, talvez o melhor posicionamento seja a neutralidade. Agora, existem pressões para que o Brasil apoie a Ucrânia, principalmente por parte dos Estados Unidos da América. Recentemente, o governo atual afirmou que não vai mandar munições para a Ucrânia, não vai mandar nenhum tipo de munição para a Ucrânia, não quer se envolver belicamente nesse contexto. Tá? Do ponto de vista neutro do Brasil, o Brasil tenta fazer acordos bilaterais, tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. É importante saber que o amarelo da bandeira ucraniana representa trigo, né? E eles são um dos grandes produtores de trigo. E o Brasil é um dos grandes importadores de trigo, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, né? Afinal, o nosso clima não favorece tanto o plantio do trigo. Esse conflito fez com que, a princípio, nós tivéssemos um aumento significativo do preço do petróleo, né? Por conta de ser a Rússia o segundo maior exportador de petróleo do mundo, e também um aumento do preço do trigo, né? O que gerou um aumento na nossa inflação no início do ano passado, um aumento do combustível. Ao mesmo tempo também, em que o Brasil perdeu nesse contexto, né? O Brasil ganhou em outro contexto. Porque, na verdade, o Brasil aumentou sua área de produção de trigo para não ficar tão dependente da Rússia e para não ficar tão dependente da Ucrânia, né? E o Brasil, de uma certa forma, ganhou do ponto de vista da agropecuária, porque como as commodities subiu, e o Brasil é um grande exportador de commodities, né? Isso gerou dividendos para o Brasil e gerou lucro. Então, o Brasil ganha e perde no ponto de vista econômico, tá? Porque a crise eleva o preço dos combustíveis, eleva o preço do trigo, mas o Brasil ganha porque, com o aumento do preço das commodities no mundo, nós, como grandes exportadores de commodities, nós também acabamos ganhando. Claro, nós, quando a gente fala, os grandes produtores dessas commodities, né? Eles acabam ganhando. Então, essa balança comercial, de certa forma, ficou equilibrada para o Brasil. Por isso é que muita gente defende a ideia da neutralidade do Brasil. É bacana, Aldo. Acho que você explanou tudo de uma maneira bem bacana, resumida. Acho que quem ouviu vai entender muito desse conflito aqui. Mas uma coisinha mais que eu queria perguntar a você é sobre a questão da tecnologia. Como é que está a tecnologia nos armamentos, nos ataques, em relação a essa guerra?
Marcos, desde 91, na guerra do Iraque, né? Depois, 2002, 2003, Afeganistão e Iraque, novamente os Estados Unidos da América, a guerra virou um verdadeiro showroom. Virou um showroom de quê? De tecnologia. Tá? Ou seja, os americanos, nessas duas guerras, expondo ao mundo os antimísseis, os mísseis, as armas, de uma certa forma, aquilo virou um showroom e um grande mercado, né? É um dos mercados mais lucrativos do mundo, que é o mercado bélico. Né? Eu acredito que essa guerra de hoje ela está mostrando novas faces dessa tecnologia. A Rússia também mostrando, fazendo tal do seu showroom, tá? Mostrando que ela belicamente também é muito forte. A Rússia recentemente lançou um míssil hipersônico, né? Agora falou também de drones kamikazes, né? Então vê que aqui a tecnologia ela é muito forte. Assim como foi na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, as guerras elas sempre representam momentos de desenvolvimento tecnológico muito fortes, muito grandes. Essa não é Cada uma diferente. dentro de sua época, mas com novas formas de Essa não é agir muito e diferente, atuar. não. É isso Isso. mesmo. Essa tecnologia serve para isso, né? Tem aquele famoso caso, né, de Santos Dumont, que ele ficou extremamente triste, decepcionado quando ele descobriu que os aviões estavam sendo usados na guerra, né? Tecnologia. Exato, é verdade. Tá bom, Aldrin, nosso tempo está chegando aqui ao final. O papo tá bom, eu acho que se fosse o caso, a gente ainda tinha muita coisa para conversar. Aliás, essa parte de geografia não termina. Né? Tá Não, sempre tendo novos assuntos, novas experiências. Quem sabe aí novamente a gente volta em outra oportunidade para conversar com outros colegas também, juntamente com você. Eu quero lhe e você sabe agradecer. que eu estou sempre a pronto. É só você falar, que gritar que eu estou aqui, tá certo? Para a gente Beleza, conversar, porque papo bom, um papo que já dura 25 anos, né? 25 anos de amizade, né? é verdade. Porque mais do que a relação professor-coordenador, a gente criou uma relação de amizade muito forte e isso não acaba nunca, né? Isso é eterno e eu tenho maior honra, maior prazer, nós, né? Que somos, de uma certa forma, discípulos de Marcos Pinheiro, Com discípulos certeza, de viemos de Ramiro, lá. né? Grande Nós Ramiro. alimentamos mais aquela amizade que nasceu com eles e que vai continuar com a gente para sempre. Tenha dúvida. E, por último, para os seus alunos aí de várias escolas que você ensina aí, qual seria uma mensagem que você poderia deixar? Quero sim, eu quero deixar uma mensagem, Marcos, perante a questão da educação, né? Nós que fazemos parte desse rol tão, é, tão privilegiado, porque eu me sinto privilegiado de ser professor, né? E a gente se sente privilegiado de participar disso. A gente sabe que não é fácil a educação, ela é muito complicada. A gente sabe que o tempo passa e os alunos vão mudando muito, né? Porque novas tecnologias também vêm surgindo e tudo mais, e a gente tem que concorrer com elas. Mas saibam de uma coisa: nada é mais importante do que a educação, nada é mais importante do que o conhecimento. Tá? Então, uma mensagem que eu dou para vocês, meus queridos alunos e amigos e pessoas que estão vendo esse vídeo, né, é que nunca deixem morrer a chama do conhecimento, nunca deixem morrer a chama, tá certo, de aprender o tempo todo. Isso vai te tornar um melhor profissional, mas principalmente isso vai te tornar uma melhor pessoa. E é esse o grande papel que nós educadores temos, tá certo, como legado para vocês. Esse é o grande professor Aldrin, meu amigo do coração, meu irmão. Tá bom, obrigado aí, valeu mais uma vez, parabéns pelos seus 25 anos de sala de aula e até breve aí. E para todo mundo, vamos 30, deixar 30 o nosso anos, hein? abraço aí. 30 anos, é verdade, 30 anos, 25 é o que Verdade. me conhece, é verdade, 30 anos de É sala de isso aula, mesmo. parabéns aí. Tá bom, um Valeu, abração aí, Marcos. viu? Um Vocês também abraço. que estão assistindo, um grande abraço. Pronto.